Graça e paz, nós estamos aqui com mais um vídeo do canal Evangelho Autêntico e nesta hora eu quero trazer a todos vocês mais um ensino bíblico e visando, trazendo entendimento a todos que o canal Evangelho Autêntico visa estudar a verdade com vocês, falar sobre a verdadeira interpretação das Escrituras Sagradas, fazer aqui exegeses e usar os recursos da hermenêutica para uma interpretação correta das Escrituras Sagradas. E eu já peço a você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe os vídeos, sabe? E ajude aí na divulgação, porque é uma ferramenta de crescimento para todos nós. Esse vídeo aqui nós vamos falar um pouco sobre dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E nós vamos começar a fazer menção aqui a partir do versículo 15, o capítulo é o capítulo 22 do Evangelho de Jesus escrito por Mateus, onde diz assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderia em alguma palavra. Enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer: Mestre, sabemos que é verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributos a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, e ele lhes perguntou: De quem é esta efígie em inscrição? Responderam-lhe: De César. Então ele disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram, e deixando, foram-se. Esse texto aqui é um texto muito mal interpretado, não generalizando, nunca generalizando, mas por uma grande parte dos pastores, pregadores e comentaristas. Os fariseus aqui eles se ajuntam com os herodianos para trazer um questionamento a Jesus, tentando fazer com que Jesus caísse em algum tipo de erro para que Jesus fosse julgado. Eles já tinham feito isso muitas vezes, sempre eles faziam isso, e dessa vez eles estavam fazendo de novo. Dessa vez eram fariseus e herodianos, dois partidos diferentes. Então eles perguntam a Jesus se é lícito pagar tributos a César. César, nós sabemos que não é um nome, é um título, que era dado ao imperador romano, e nós sabemos que Roma aqui ela reinava, o Império Romano tinha domínio sobre Israel e sobre as nações vizinhas daquela época. Então os israelitas pagavam um certo tipo de tributo que no conhecimento deles era injusto pagar esse tributo a César. Quando eles perguntam para Jesus se é lícito pagar tributo a César, Jesus pede uma moeda, a moeda de prata romana, e pergunta a eles, de quem que é essa efígie, de quem que é essa inscrição. E eles dizem: de César. E Jesus diz: então dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Por que Jesus disse isso? Porque César se considerava Deus. Então, aonde o Império Romano chegava e subjugava aquele lugar, ele exigia, os romanos e o imperador e toda a organização dos romanos exigia culto ao imperador. Então o César, ele se considerava Deus. O imperador também propunha uma certa paz, chamada Pax Romana, e ele dizia que a verdadeira paz estava através do imperador. Então se fazia acordos com o imperador, aceitava as doutrinas, os ensinamentos que vinha do império, obedecia-se às leis romanas e automaticamente você teria a Pax Romana, você teria liberdade de ter um pouco mais de privilégio no meio dos romanos, mesmo você sendo de outros povos. O terceiro argumento de César é que dele era toda a terra.
né? O objetivo do Império Romano era conquistar o mundo, tomar posse da terra. Então o imperador dizia que a terra era dele. E quando Jesus diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, ele está trazendo a nós um ensinamento, porque culto se presta somente a Deus. No Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus capítulo 4, versículo 10, quando Satanás está tentando o próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus disse a ele: só a Deus prestará culto e só a ele servirás. Nós entendemos também que a verdadeira paz nunca veio de César. Quando nós lemos o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 14, né? E o versículo de número 27 diz que a verdadeira paz, né? A verdadeira paz, quem nos dá é o próprio Senhor Jesus. Eu quero até ler esse texto com os ouvintes, para vocês entenderem algo interessante. João capítulo 14. João capítulo 14 e o versículo de número 17 ou 27, vamos ver. 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então nós estamos com um texto bíblico aqui, a qual o Senhor Jesus está dizendo, tem uma diferença. Tem a falsa paz, promovida por acordos, mas tem a verdadeira paz. A verdadeira paz somente eu vos dou. E o terceiro princípio, Salmo 24, versículo 1, diz que a terra é do Senhor e do Senhor é toda a plenitude. A terra é do nosso Deus. Ele que fez a terra, ele que fez tudo que há na terra. Do diabo é o mundo, é o sistema, é a organização corrompida. Mas do Senhor é a terra. Então quando o Senhor Jesus disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, se resume que César só tem duas coisas: a foto da moeda e a inscrição. E Jesus diz: dai a César o que é de César. De César é a moeda, de César é o tributo, mas de César não é o culto. Não é de César que vem a paz, e não é de César a terra. Esse ensinamento de Jesus é muito bom, nós aprendemos, porque tem muitas pessoas, né, levantando oferta dentro desse texto, dizendo que dai a César o que é de César, e aí tira o dízimo através desse texto. Esse texto não tem nada a ver com dízimo. Esse texto não tem nada a ver com oferta. Esse texto tem tudo a ver com o que é Deus e o que é de Deus e o que é das autoridades. Nós temos uma responsabilidade com as leis, nós temos uma responsabilidade onde nós trabalhamos, nós temos uma responsabilidade com a sociedade, nós temos uma responsabilidade com os homens, mas devemos dar a eles somente o que é deles. Nenhum homem é digno de louvor, nenhum homem é digno de elogios, nenhum homem é digno de atributos divinos, como existe nos dias de hoje. Quantos homens e mulheres, principalmente no meio gospel, são ídolos, são idolatrados. E esse texto é um texto revelador. Jesus está dizendo aos fariseus e aos herodianos que tentavam pegar ele em alguma cilada, achando que ele ia contra César ou contra o Sinédrio. E Jesus aqui dá uma lição de posicionamento. O que se deve fazer ao homem e o que se deve fazer a Deus. Hoje nós vivemos em dias corrompidos. Hoje muitas pessoas prestam o seu culto por causa do pastor que está lá, por causa do pregador que veio, por causa do cantor que ali está, pelas apresentações. E Jesus está dizendo: dai a César
Dai às autoridades, dai aos homens as leis estabelecidas, o que são deles. Mas dai a Deus o que é de Deus. E a Deus é a honra, a Deus é a glória, a Deus é o louvor, Deus é soberano. Deus é digno de ser adorado. De Deus é o culto, porque não existe outro Deus além do nosso Deus. Do Senhor Jesus procede a verdadeira paz, João 14, verso 27. Salmo 24:1, do Senhor Deus é a terra e de toda a sua plenitude. Nós precisamos entender quem é o nosso Deus, para que possamos dar a Ele o que é dele e que possamos dar aos homens aquilo que é do homem. Tem muitos pastores querendo elogios, querendo ser idolatrados, pessoas arrogantes, coronéis de igreja. Mas pastores são servos, não são dignos de louvores. Cantores não são dignos de louvores. E nenhum ser humano é digno de louvor. Nós precisamos entender isso, para que possamos viver uma vida de entendimento, dando a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E o que restou a César nesse contexto de Jesus? A foto da sua própria moeda e a sua assinatura. Devolve a César o que é dele. O que é dele? A sua própria moeda, a sua própria imagem, a sua própria inscrição. Jesus está dizendo, não preste culto ao imperador, ele não é Deus. Não faça aliança com a falsa paz, ela não é paz. E não receba promessas de que a terra é de César, porque a terra é de Deus. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Graça e paz. Até o próximo vídeo e Deus abençoe.